Boa noite a todos. O início do nosso estudo do Evangelho essa noite está baseado nas palavras do Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Religião dos Espíritos, cujo tema é Palavra aos Espíritas. No estudo que foi feito na noite em que haviam as reuniões mediúnicas junto com o Chico, foi numa reunião pública no dia 17 de abril de 1959, foi feito o estudo da questão 798 do Livro dos Espíritos, que eu peço licença para ler. No item 6º, Influência do Espiritismo no Progresso, 798. O Espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? O Espírito de verdade responde: certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era da história da humanidade, porque pertence à natureza e chegou o tempo em que se deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar, mais contra os interesses do que contra a convicção, porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas, aos seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão afinal forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Na prece, Emmanuel escreve através das mãos de Chico Xavier Palavra aos Espíritas, que será o motivo da nossa prece no início do nosso estudo esta noite. Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Como outrora Jesus revelou a verdade em amor no seio das religiões bárbaras de há 2000 anos, usando a própria vida como espelho do ensinamento de que se fizera veículo, cabe agora o Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Espíritas, lembremo-nos de que templos numerosos há muitos séculos falam dele, efetuando porfiosa corrida ao poder humano, olvidando-lhe a abnegação e a humildade. Diz que há muito tempo, ele quis dizer que se fala de Jesus nos templos, mas nós ainda não empregamos o evangelho que ele nos ensina. E porque não puderam acomodar-se aos imperativos do evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade do ouro, erigiram pedestais de intolerância para si mesmos. Todavia, a intolerância é a matriz do fratricídio, e o fratricídio é a guerra de conquista em ação. E a lei da guerra de conquista é o império da rapina e do assalto, da insolência e do ódio, da violência e da crueldade, proscrevendo a honra e aniquilando a cultura, remunerando a astúcia e laureando o crime, acendendo fogueiras e semeando ruínas, enrajadas de sangue e destruição. Somos assim chamados à tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. É imprescindível estudar educando e trabalhar construindo. Não vos afasteis do Cristo de Deus sob pena de converterdes o fenômeno em fator de vossa própria servidão às cidadelas da sombra, nem algemeis os punhos mentais ao cientivismo pretensioso. Mantendo o cérebro e o coração em sincronia de movimentos, mas não vos esqueçais de que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade intemerata. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios.
Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível da própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismos, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror, nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec, sob a chancela do Senhor, assinalando-nos a vida renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Que as nossas mãos sejam repletas da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, a partir desse estudo, o que é ser um bom espírita? Nós temos ideias importantes na codificação e em muitos livros da bibliografia espírita. Consideremos a Gênese no capítulo 15, item 28, em que Allan Kardec diz assim: os sinceros adeptos do espiritismo não são os que se sentem tocados pela observação de fenômenos extraordinários. Quer dizer, que não vão em busca apenas dos fenômenos mediúnicos, né? Que crê por causa dos fenômenos. Mas os que dele recebem a consolação para suas almas. A quem liberta das torturas da dúvida. Aqueles a quem levantou o ânimo na aflição, que auriram forças na certeza que lhes trouxe acerca do futuro, no conhecimento do seu ser espiritual e de seus destinos. Esses, os de fé inabalável, porque sentem e compreendem. Os que no espiritismo unicamente procuram efeitos materiais, não lhe podem compreender a força moral. Nós vamos ver ainda um item importante no livro Religião, de Carlos Embassy, com o tema o cristianismo. Ele diz assim: outra coisa não fazem os espiritistas em matéria doutrinária que não seja admitir os ensinos do Cristo nosso Mestre. Ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, nós vamos reconhecer que o verdadeiro espírita é aquele que tem a transformação moral pelos seus esforços e também quando doma suas más inclinações. Revivendo esses ensinamentos, refletindo sobre essas questões, nós vamos ver que então os espíritas serão aqueles servidores, então que se empenham, que se esforçam a ser pessoas de bem, que não vão ignorar nunca a efemeridade, quer dizer, a transitoriedade, ou esse tempo que é curto da materialidade no plano físico, que é uma extensão do nosso aprimoramento espiritual, né? Mas que o nosso objetivo maior é servir a Jesus como Mestre e Senhor. Nós vamos compreender que o reino do Cristo ainda não é da terra. A terra é um estágio de aprimoramento espiritual, não é aquilo que ainda Jesus pode nos oferecer. E a partir dessas ideias, nós vamos entender que muitas criaturas vão procurar a casa espírita sem ser efetivamente espírita. Pois quantos são os motivos, né, que conduzem uma pessoa ao centro? Quantos de nós procuramos a casa espírita não para conhecer a doutrina espírita, mas pelas aflições que advêm do nosso aprimoramento espiritual? A partir daí, nós vamos ter algumas categorias que Kardec cita sobre os tipos de espíritas, né? Aqueles que são favoráveis ao espiritismo. Tá? Entre os frequentadores, tem grupo numeroso de simpatizantes, né, da doutrina, mas que não se revelam como verdadeiros espíritas. Ainda tem muitas dúvidas,
do que vem, do que às vezes acontece com eles mesmos através da faculdade mediúnica e mesmo dos ensinamentos do espiritismo. O Kardec vai nomear esse tipo de espírita como espíritas indecisos. Tá? Ele ainda vai nos dizer que, em geral, todas as religiões têm uma fundamentação espiritualista. Tá? Na maioria, tem uma vaga intuição da ideia da imortalidade da alma, né? Da aspiração que todos nós queremos, mas a gente não sabe definir direito. Falta coordenar, formular pensamento, estudar, né? Para a gente poder entender racionalmente os motivos do espiritualismo. O espiritismo vai ser sempre esse traço de luz, vai ser sempre a claridade que vai iluminar os pensamentos de quem procura as questões espiritualistas. Esses espíritas, né, eles vão acolher com avidez, com vontade, porque vai libertar das angústias, da incerteza. Esses, então, vão, apesar de não serem espíritas, acreditam na doutrina espírita sem assumirem a doutrina. Isto Kardec ainda nos esclarece. Sem jamais terem ouvido falar da doutrina, possui o sentimento característico de grandes princípios, de algumas passagens do Evangelho, né? Dos escritos, dos esclarecimentos que Kardec nos proporciona em seus discursos, a tal ponto que quem ouve, às vezes, essa pessoa falar, acha que já é um estudioso, é aquele que realmente acredita. Vem inerente nessa criatura. Sem dúvida, nós sabemos que vem de experiências de vidas passadas, né? Encontramos numerosos exemplos de criaturas assim, que ele diz assim, que são escritores profanos, que são poetas, que são oradores, que são moralistas, filósofos antigos e modernos. A essa categoria, então, que não assume a doutrina em si, mas tem as fundamentações doutrinárias em si, são aqueles que praticamente são espíritas sem saber, não é? E ainda, nós vamos ver os propriamente espíritas, né? Aquele que vai na sessão, aquele que estuda, aquele que frequenta uma casa espírita. E ele vai ainda classificar esses espíritas em algumas categorias, segundo as experimentações que ele fez diante dos exercícios do estudo e da codificação. Ele chama em primeiro lugar aquele que vai numa reunião mediúnica só para ver o médium numa psicofonia, numa psicografia. É o espírita que gosta de ir no centro para ver o fenômeno mediúnico. Ele vai chamar essas criaturas de espíritas experimentadores. Tá? Tem um outro grupo de espíritas que ele diz assim, que compreende a parte filosófica, admira a moral, né? Mas não pratica. Se nós pensarmos bem, somos nós que estamos nos esforçando na maioria, né? A influência da doutrina sobre o caráter é quase insignificante. Gostam de ouvir, mas não põem para si, vai pôr para os outros, né? Não modificam-se em nada nos seus hábitos, não se privam de um só prazer. O avarento continua sovina, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso, o ciumento são sempre hostis. Considero a caridade cristã apenas como uma bela máxima. Esses são os espíritas imperfeitos, no qual redundam praticamente quase todos nós, né? E ele vai chamar em terceiro lugar um outro grupo de criaturas em que não se contentam só em admirar a doutrina, né? A doutrina moral espírita, mas procuram exercer a praticidade dela, procuram aceitar as consequências, as responsabilidades desse conhecimento na vida futura, nas considerações que são mais importantes para si, em primeiro lugar, para a sua reforma íntima do que para os demais, não é? Que são convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira,
né, que nós aprendemos sempre como espíritas, que são fases evolutivas, são fases de experiência, são considerações que o espírito promove para o seu aperfeiçoamento, na responsabilidade da vontade, da persistência, da disciplina, da esperança e assim por diante, né? Com essa consciência, então, nós vemos que cada dia é muito importante na vida para a gente aproveitar os instantes para avançar no nosso progresso espiritual, que é a única forma da gente elevar a nossa condição de aperfeiçoamento, não, de equilíbrio, né, espiritual, no plano dos espíritos, né, que é a nossa verdadeira vida, no plano espiritual, esforçando-se para fazer o bem, reprimir as más condições, as mazelas que ainda carregamos, né? As relações são mais seguras, porque quando a fé ela está inabalável, como nos diz Kardec, quanto mais inabalável for, mais certeza nós temos do que fazemos. Então, a partir daí, nós procuramos nos esforçar para dar o exemplo, antes de estar dando a lição a um nosso semelhante. As relações, além de serem seguras, nós temos convicção que devemos nos afastar de qualquer pensamento do mal. E a caridade é, antes de tudo, a nossa regra de conduta. Os verdadeiros espíritas são criaturas cristãs. É isso que Kardec nos diz. O espírita que exerce em si as leis do Evangelho de Jesus, que chama a atenção, antes de tudo, pela caridade. Caridade na palavra, caridade na avaliação do semelhante, das circunstâncias, das situações, caridade na palavra e no pensamento. Só assim nós estaremos exemplificando realmente os ensinamentos espíritas no Evangelho de Jesus. Mas ainda existe uma quarta circunstância que o Kardec cita, que são os espíritas exaltados. Ele classifica como espíritas exaltados. É uma espécie que seria perfeita se não tomasse sempre o lado bom das coisas de uma forma muito dura, muito impositiva. O exagero, a gente sabe que é prejudicial em tudo. O espiritismo incute confiança. Então, mas para essas criaturas é demasiado cega e frequentemente pueril. Por quê? Porque no tocante aos fenômenos do mundo invisível, tende a aceitar sempre com muita facilidade, sem verificação, daquilo que vem dos espíritos. Deslumbra-se, né, com as considerações dos espíritos. Ele diz que essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos desconfiam com razão. Porque fala, mas não faz. Emite julgamento sem colocar o julgamento para si. Impõe sem caridade. Faz com que o ambiente se torne muito pesado para muitas criaturas que são mais frágeis. Ou afasta verdadeiramente os companheiros de ideal quando não permitem que as considerações da doutrina sejam feitas de forma conjunta, seja no estudo, seja no trabalho fraterno, seja no exemplo caritativo, sejam nas considerações de avaliação de um trabalho que está sendo exercido sempre em nome de Jesus. A esses que muitas vezes o Kardec diz que vão acabar por causa da desconfiança que os demais têm sobre a sua atitude, sobre o seu caráter, ele vai ser iludido por espíritos mistificadores.
e pelos homens que procuram explorar essa credulidade. Então, quem nós estamos desejando cativar para perto de nós para o trabalho realmente espírita? Quem estamos desejando que esteja conosco em benefício do nosso progresso espiritual? Os bons espíritas estão incluídos, portanto, nessa categoria anterior que foi falada, que é aquela que fica isenta do egoísmo, da vaidade, da sobrepujação, não é? Que vem falando sempre como mazela na doutrina espírita, a atenção que devemos ter com o nosso próprio orgulho, né? Espíritas cristãos. O bom espírita é, sobretudo, cristão. O bom espírita não descuida de sua melhoria espiritual. O bom espírita tem que exemplificar aquilo que fala. O bom espírita esforça-se pelas virtudes que todos nós aspiramos, praticando principalmente a caridade nas mãos que oferecem o alimento ao necessitado e na palavra a consolação que liberta e cria esperança. Essa é a nossa mensagem da noite, que todos nós possamos insuflar nossos corações e nossos pensamentos nessas responsabilidades tão importantes para a mudança do planeta em renovação, para que sejamos realmente dignos de sermos servidores de Jesus. Muito obrigada. Uma ótima noite a todos, que Deus em sua infinita bondade nos ampare, nos fortaleça, nos ilumine. Nós trouxemos hoje do livro Depois da Vida, que é um livro bastante interessante, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, através de diversos espíritos. São relatos de espíritos desencarnados, né, divididos em 3 categorias: espíritos sofredores, espíritos em recuperação e, por último, os espíritos felizes. Aqueles que tiveram uma existência na Terra, mas partiram ali com a consciência tranquila e após o desencarne eles se sentiam assim, felizes. Esse é um relato interessante de uma mulher que chamava Marina da Conceição, um relato bastante denso, bastante forte, no entanto que traz ali para nós um aprendizado igualmente grande. Chama Reencarnação e Resgate. Ela nos diz: Jesus afirmou que nenhuma das suas ovelhas entraria no reino dos céus sem que antes pagasse a dívida inteira, ceitil por ceitil. O processo da evolução é uma experiência que se realiza por etapas, em que o ser progride pela dor quando o amor permanece desdenhado, desprezado. Hoje sou feliz. Porém, antes conheci a dor e a amargura. Nasci há menos de 50 anos numa família abastada, próspera, em uma cidade próxima. Meus pais, fazendeiros prósperos, esperavam por um filho que levasse a propriedade adiante. A minha chegada causou-lhes um grande transtorno, porque havia uma expectativa tão grande de uma menina, de um menino, aliás, e de repente nasce ali uma menina. A minha chegada, então, causou-lhes um grande transtorno, desde que eu não correspondia aos anseios acalentados. Experimentei desde a primeira hora o desdém e a mágoa dos pais frustrados que não queriam uma filha. E a seguir, à medida que o tempo se passou, a fissura, a distância inicial, fez-se um abismo entre nós, porquanto, como consequência das leis divinas, a idiotia e a epilepsia me assinalaram uma debilidade orgânica e mental. Então, além de ter ali aquele sentimento de rejeição por ser uma menina e não um menino como os pais esperavam, ela ainda nasceu ali com problemas mentais e crises de epilepsia também. 4 anos depois do meu nascimento, um irmão veio coroar a felicidade do nosso lar, fazendo não obstante que a minha dor fosse tornada insuportável. Na minha limitação, entretanto,
eu não podia avaliar o que em verdade se passava. Quando as convulsões epiléticas assaltaram-me, quando começaram ali a se apresentar essas convulsões a partir dos 7 anos, de uma maneira mais intensa, um verdadeiro calvário se apossou da minha vida, fragmentada pelas limitações mentais e por sofrimentos outros que me eram impostos. Então vejam que ali nasce o menino, e com o nascimento do menino aumenta ali a rejeição da família por ela, e essas convulsões vão ficando ali cada vez mais intensas. E ela diz: pessoas inescrupulosas, chantageando a presunção da minha família, afirmavam que eu era possessa de demônios, o que levava meus pais a aplicarem surras constantes e homéricas, em vãs tentativas de expulsar de mim o espírito mau, execrando-me com epitetos malsões e expressões que me humilhavam na presença dos empregados e dos demais familiares. Então, quando ela tinha essas crises, muitos alegavam que ela era vítima ali de possessão, o que levava os pais ali a aplicarem surras nela, como tantas vezes aconteceu no passado, em que se espancava, para que pudesse ali uma tentativa de exorcizar, de afastar aquele espírito ali, o que não resolvia a questão. Ela continua dizendo: não fruí, não obtive a bênção do carinho materno, que ao contrário não escondia sua ojeriza, a rejeição, pela minha presença. Então a mãe nunca teve o carinho da mãe, que não escondia ali a rejeição que sempre teve por essa menina. Eu era obrigada a fazer refeições à parte da família, porque o meu descontrole motor sempre gerava cenas embaraçosas à mesa. Aos 15 anos, apresentando uma forma harmônica na estupidez de uma mente limitada e enferma, ela tinha ali os problemas mentais, da idiotia, da epilepsia, mas fisicamente ela tinha formas ali harmônicas, E então, aos 15 anos, ela foi vítima de pessoas mais infelizes que, ela diz, me estupraram em plena mata, sem que eu tivesse consciência da hediondez do crime. Porque chegasse em casa com os sinais visíveis do ato cruel, minha mãe, acreditando-me vulgar, exigiu do meu pai que tomasse providências que se complicariam mais tarde após uma sucessão de agressões físicas que me deixaram prostrada no leito por vários dias. Não terminou aí o meu calvário, porque pouco mais de 2 meses anunciou-me uma gestação indesejada. Meus pais, tomados de fúria, levaram-me para a mata e espancaram-me impiedosamente, a fim de que eu acusasse o homem que me havia desencaminhado para que encenassem um matrimônio impossível ou mandasse lavar-lhes a honra manchada com vingança. Na minha alucinação e desequilíbrio, no entanto, eu não podia identificar o meu algoz. Ataram-me então a um tronco de árvore e meu pai, tomado por um furor indômito, por uma raiva ali incontrolável, chibateou-me até que a morte me adveio. Então veja, um relato bastante difícil, intenso, mas aqui a gente vai entender por que isso aconteceu. E os próximos passos aqui vão nos ajudar a compreender. Ela continua relatando: experimentei uma terrível dor. Num certo momento, uivando como um animal e tentando libertar-me das amarras, vi-me subitamente projetada em outro cenário. Então vejam que após ali o desencarne, ela vai conseguir então se ver numa outra situação, que é ali uma visão clara da vida anterior dela. Então vejam, eu vi-me subitamente projetada em outro cenário, na forma de uma fidalga, de uma senhora nobre,
Uma fidalga aparentando 40 anos estava diante de uma escrava com evidentes sinais de parto, numa cinzela miserável e infecta. Ali presente, ela se vendo ali como uma senhora, diante de uma escrava pronto, quase tendo um bebê. Então ali presente eu exigia do feitor que amarrasse as pernas da escrava, enquanto eu lhe retinha os braços no tronco da punição. Aquele filho não podia nascer, porque era do meu marido com a jovem negra que o roubara de mim. Acompanhei o trucidar daquele corpo moço nas violentas contrações do organismo com zombaria. Eu gargalhava enquanto seus gritos dilacerantes de dor, os gritos da escrava ali, da negra escrava, os gritos dilacerantes de dor dela ecoavam por toda a parte, acompanhados pelo murmúrio das preces e das objurgatórias dos demais escravos espalhados por toda a parte. Eu via morrer sem que o filho fosse projetado para fora. Então vejam que nesse momento em que ela amarra a escrava, que ela pede ali para o marido, que ela pede para o feitor, que também amarrasse as pernas dela, da escrava, ela percebe ali muitos acompanhando aquela cena, que eram familiares, que eram amigos, alguns ali rezando, outros amaldiçoando ela por estar provocando a morte daquela escrava que estava grávida. Nesse momento, eu voltei à cena em que me via com a cabeça tombada. Então, nesse instante, ela retoma ali um momento em que ela está ali morrendo. Eu senti-me livre e leve, enquanto minha mãe, a gargalhar, aplaudia o meu pai, agradecendo-lhe por haver recuperado a honra ultrajada. Identifiquei então que aquela mulher, que era minha mãe, havia sido a escrava que eu mandara matar. E o homem que me houvera trazido à vida era o meu marido do passado, a quem eu negara o direito da paternidade. Então vejam que nessa existência que ela está relatando aqui, em que ela nasce com epilepsia, idiotia, que ela é estuprada em plena mata, que os pais ali a matam, ela percebe nessa visão que ela tem tão clara que no passado ela fez exatamente a mesma coisa. No passado ela era uma senhora que provoca ali a morte de uma escrava grávida, e essa escrava grávida havia se envolvido com o marido dela. Então agora vejam que aquela escrava volta como mãe dela, e aquele homem que ela se envolveu volta como um pai. Nesse momento uma doce paz tomou conta de mim. Abandonei o casulo carnal, abandonei o corpo ali, reconhecida. E porque alguém me aparecesse oferecendo-me mãos generosas, passados alguns minutos ali mesmo, me pus de joelhos e agradeci a Deus a oportunidade de resgatar o crime que cometera antes, a fim de poder encontrar a paz perante a justiça divina, entregando meus pais à própria consciência, sem qualquer rancor. Aqui venho hoje para dizer que todas as dores, mesmo aquelas que se apresentam com caráter mais chocante e cruel, têm as suas raízes no amor desprezado que enlouqueceu no passado, quando engendramos crimes e que agora a providência deles nos permite liberar, a fim de granjearmos, de conquistarmos a plenitude da paz. Evitai comprometer-vos com qualquer tipo de violência, mantendo-vos confiantes nas leis de Deus que vigem em toda parte. Quem se entrega à divina condução, de forma nenhuma perece, morre para renascer na grilheta da escravidão pelo erro. O amor consegue alforria e bênção que libera o espírito para o empreendimento da sua marcha feliz. E tende em mente que nenhuma das ovelhas que Deus confiou a Jesus se perderá, mas ninguém entrará no reino do céu sem que haja pago a sua dívida, ceitil por ceitil.
Então vejam quanto aprendizado nesse relato tão denso, né? E às vezes nós nos perguntamos, por que Deus permite que seres humanos passem por provas tão rudes, tão difíceis, né, que nos chocam, que nos chamam ali muito a atenção? Então, quando nós perguntamos por que Deus permite, nós deveríamos nos perguntar, por que o próprio ser humano permite, às vezes, erros tão difíceis, né? Por que os seres humanos provocam, às vezes, tanta dor, tanto sofrimento? E aquilo que temos aprendido no Espiritismo da lei da ação e da reação, da causa e efeito. E uma vez mais nós recorremos àquela frase, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita. Então essas situações tão difíceis, tão chocantes, elas têm a sua origem na nossa própria atitude, porque Deus jamais permitiria que um filho passasse por situações tão difíceis, como essa mulher, a Marina da Conceição, passou e que aquela nos relata, se não houvesse ali uma causa, se não houvesse um aprendizado. E veja uma condição desse espírito, que mesmo passando por isso, depois de tudo isso, ela perdoa os pais, ela não tem, como ela diz, qualquer sentimento de rancor. Então, certamente, a partir desse relato, dessa existência, ela teria ali vidas muito mais tranquilas, né, com a consciência absolutamente livre, reencarnações ali de um crescimento espiritual muito grande, porque já não havia mais a necessidade daquela dor, daquele sofrimento. Aquela frase que diz, lição aprendida, sofrimento terminado. Ou seja, Deus não tem ali nenhuma intenção de nos provocar dor, sofrimento, porque tudo o que nos acontece de mais difícil, aquilo traz aprendizados, é isso que Deus quer, né? O nosso aprendizado, o nosso crescimento. Então essa dor só se faz necessária enquanto há ali necessidade, porque, como mais uma vez a frase diz, lição aprendida, sofrimento terminado. E para esse espírito, como foi dito certamente, a partir dessa situação, ela é como um pássaro preso durante longo tempo dentro de uma gaiola, que você abre a porta e ele voa livre, sem mais a necessidade daquela prisão temporária de uma gaiola. Então fica aí esse aprendizado para todos nós, e como ela diz, cuidado para não nos comprometermos em situações difíceis, em que magoamos os outros, em que usamos ali a nossa influência, a inteligência, o poder, para prejudicar alguém. Pelo contrário, busquemos ali canalizar aquilo que Deus nos concedeu para o bem, tentando ali o respeito, o amor, para que quando nós partirmos aqui da terra, nós possamos deixar ali afeições, e não a perfeição, que ninguém é perfeito, mas que tenhamos ali nos esforçado para fazer o melhor que estava ali ao nosso alcance. Então fica aí para o nosso aprendizado. Uma ótima noite, um ótimo final de semana a todos nós. Então nós vamos encerrando a nossa reunião, gratos a Deus, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos. Que Deus permita que tenhamos a serenidade, a sabedoria para as melhores escolhas, que tenhamos a lucidez e compreendendo a razão da nossa existência. Que luz se faça em todos os que sofrem do corpo e da alma. Que luz se faça entre todos aqueles que nesse momento estão ou se sentem sozinhos. Que luz se faça entre suicidas, aqueles que pensam em suicídio, entre obsessores e obsediados. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe e ampare a todos os lares da terra e que abençoe o nosso lar. Pai nosso que estais nos céus, que está em toda parte, santificado seja o vosso nome de amor e de bondade.
Seja feita a vossa vontade soberana, justa, na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixe, Pai, cairmos em tentações e novos erros, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.